E aí, moçadinha do segundo ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos juntos agora trabalhar conteúdo de história sobre as casas, moradias. Olha lá, você imagina como eram as casas no passado? Será que era igual como é hoje? Casas feitas com tijolos, cimentos, tinham prédios com elevadores. Será que é igual como era hoje? Você imagina como podem ser as casas do futuro, daqui 200, 100 anos? Será que vai ser muito diferente do que é hoje? Quando a sua família, algum familiar seu mais velho era criança, a casa deles era igual a que você tem hoje? Pergunta se existia alguma diferença. Ou se é a mesma casa, o que foi aprimorando, o que foi modificando na casa? Observe as imagens a seguir e veja o que elas têm em comum. Vamos lá, pega o caderno de história para vocês fazerem as anotações lá no caderno. Olha essas imagens aqui. Todas essas imagens são imagens de casas. E o que será que elas têm em comum? Aqui, o homem das cavernas está se escondendo e morava dentro de uma caverna. Aqui nós temos uma casa da época do Império, do Império Colonial. Aqui nós temos um prédio que está nos mostrando atualmente como que é, as casas com elevadores, ou às vezes sem elevadores também, mas são prédios muito altos, né? Antigamente, os prédios eram mais baixos. O que essas casas têm? Representa o quê? Moradias. Agora eu vou mostrar para vocês a imagem de duas famílias conhecidas. Vamos ver o que vocês percebem. Aqui nós temos a imagem de uma família da época das cavernas. Olha lá, olha só os trajes deles, como será que era o modo de vida deles? E aqui nós temos uma família que inclusive tem como membro um robô. Então, nós temos aqui a família dos Scrooges e aqui dos Jetsons. Vocês conhecem eles? Vamos conhecer só um pouquinho sobre eles agora? Prestem bastante atenção no vídeo. Meu nome é Ip e essa é minha família, os Scrooges. Moramos nessa caverna desde sempre. 3 dias não é desde sempre. Com essa família é... Mãe, estamos prontos para ir. Mãe. Ainda tô viva! Não foi dessa vez. Nunca tivemos a chance de explorar o mundo lá fora, por causa da única regra do meu pai. O novo é sempre ruim. Nunca perca o medo. Mas o que não sabíamos era que o nosso mundo estava prestes a mudar. Vamos pra caverna! Família Jetson. E aí, George Jetson? Viu o seu herói? Então, e aí, gostaram do vídeo, pessoal? Legal, né? Qual será a grande diferença entre um e outro? O uso da tecnologia. A família dos Jetsons, eles andam com naves, eles têm robôs como membro da família. Olha lá as crianças como iam para a escola, vocês perceberam? E nos Scrooges, os homens das cavernas. Dando continuidade, vamos observar agora e completar este texto com as frases que estão aqui na caixa. Então aqui nós temos próprias, transporte, cavernas, rios, proteção, casas e humanos.
Só lembrando, pessoal, antes de darmos continuidade, que todo esse conteúdo sobre as casas está no livro de vocês a partir da página 245, certo? Podem dar uma lida, para dar uma relembrada nesse conteúdo. Vamos lá. Então, há muito tempo, há muito mais de 1000 anos, os seres ainda não moravam em... Eles moravam em... As cavernas serviam para eles se abrigarem do frio, do calor, da chuva e dos ventos. Também era uma contra animais ferozes, como os tigres, dente de sabre. Aos poucos, os seres humanos deixaram de morar nas cavernas. Eles passaram a construir as suas moradias. As primeiras moradias foram construídas perto da onde? Para que as pessoas pudessem se servir das águas para beber e também como meio de utilizando barcos. Qual dessas palavrinhas se encaixa melhor em cada espaço desse texto? Vocês agora vão naquele momento que vocês dão uma pausa no vídeo para copiar o texto no caderno e completar com as palavras, ok? Então vamos lá fazer juntos? Então, há muito tempo, há muito mais de 1000 anos, os seres humanos, vou escrever aqui, ó, humanos. Os seres humanos ainda não moravam em casas. Ainda não moravam em casas. Eles moravam em cavernas. Vou escrever aqui. As cavernas serviam para eles se abrigarem do frio, do calor, da chuva, dos ventos. Também eram uma proteção. Opa! Também era uma proteção contra animais ferozes como os tigres dentes de sabre. Aos poucos, os seres humanos deixaram de morar nas cavernas. Eles passaram a construir suas próprias, aqui a palavra próprias, eles passaram a construir suas, opa, me perdi aqui, eles passaram a construir suas próprias moradias. As primeiras moradias foram construídas perto de rios, próximo das águas, para que as pessoas pudessem se servir das águas para beber e também como meio de transporte, utilizando barcos. Então, olha lá, rios, e aqui, transporte. Vamos reler como ficou agora? Temos todas as palavras completas? Então, há muito tempo, há muito mais de 1000 anos, os seres humanos ainda não moravam em casas. Eles moravam em cavernas. As cavernas serviam para eles se abrigarem do frio, do calor, da chuva e dos ventos. Também eram uma proteção contra animais ferozes, como os tigres dentes de sabre. Aos poucos, os seres humanos deixaram de morar nas cavernas. Eles passaram a construir suas próprias moradias. As primeiras moradias foram construídas perto de rios, para que as pessoas pudessem se servir das águas para beber e também como meio de transporte, utilizando barcos.
Para a próxima aula, com o passar dos anos, os tipos de moradia foram se modificando. Surgiram vários tipos de moradias em diversos lugares. Com a ajuda de um adulto, faça uma live através de uma rede social com um de seus avós ou algum idoso conhecido e faça uma pequena entrevista com as seguintes perguntas. Então, neste momento que nós estamos em casa, sem ir à escola, vocês vão pegar lá o seu tablet, o seu celular, o seu computador, e escolham uma pessoa idosa e façam uma live, aquele vídeo que você faz conversando com a pessoa ao vivo. E nessa entrevista sobre moradias, você vai fazer as seguintes perguntas. Como era no tempo em que você tinha a minha idade? Como era no tempo quando o idoso que você for conversar tinha lá 7, 8 anos, a idade que você tem? Como era a casa dele? Que lembranças a vocês têm da sua casa? O que você mais gostava de fazer em casa? Tudo isso você vai perguntar para este idoso. Qual era o cômodo da casa que você mais gostava de ficar? Por que ele gostava de ficar mais nesse cômodo? E as brincadeiras dele, como que eram? E a escola dessa pessoa idosa, como que era? Igual a sua? Será que ele conseguia assistir videoaulas também? Pergunta lá. Aproveita esse tempo em casa e faça uma sessão de cinema bem legal. Coloca lá os Croods para vocês assistirem, os Jetsons também, aquele vídeo que a gente assistiu um pequeno trechinho no começo da nossa aula de hoje. Bacana esse filme. Faça uma pipoca bem gostosa e assistam esses 2 filmes. Vocês vão se divertir, eu garanto, pessoal. Nos vemos em breve na próxima aula. Um beijo carinhoso. Até mais. Tchau, tchau.